décadas. Difusora. É hora de ficar bem informado. Bom dia, Difusora. O seu café com notícias. Jornalismo com credibilidade. Participação direta dos ouvintes. Direto das redes sociais. Os principais acontecimentos do Maranhão, do Brasil e do mundo. Está no ar. Bom dia, Difusora. 6h03. Bom dia. E aí, tudo bem? Como é que está começando o seu dia? Hoje é o 10º dia do mês de outubro, o ano é 2023. Eu sou Robson Júnior, sejam bem-vindos à Difusora FM. Nós estamos juntos para mais um compartilhar de informações, de utilidade pública, prestação de serviço. Aqui e ali alguém me manda uma oração, um pensamento, porque a vida é toda misturada. Você tem uma notícia, ontem nós tivemos um atropelamento, infelizmente, de um jovem estudante de psicologia, aconteceu ali em frente ali ao UNDB, naquela região ali, próximo ao Tropical Shopping, lamentamos, né? Aconteceu ontem também nós tivemos lá na Academia Maranhense de Letras, a gente conta um monte de amigos desses 41 anos de profissão, amigos que foram lá para levar, digamos, o último adeus ao Pipoca, como a gente chamava, né? O Antônio Carlos, de jornalismo, de criação de textos maravilhosos, era um excelente texto. Bem, encerrado o seu ciclo, lá. Ontem à tarde os amigos foram lá na Academia Maranhense de Letras, ele tinha a cadeira número 7. São 6h04, vamos fazer um passeio pela história nesse dia de hoje. Em 2005, Angela Merkel abria caminho para ser a primeira-ministra da Alemanha. A Margaret Thatcher já havia feito história, né, no Reino Unido, e é bom lembrar também de Indira Gandhi, que fez história na Índia. Essas mulheres fizeram história. Em 2004, Christopher Reeve, o super-homem do cinema, morria aos 52 anos. A gente sabe que esse ator, ele sofreu um acidente, acho que de cavalo, estava montando a cavalo, deu um problema na coluna. Houve muita coisa foi feita, houve até uns efeitos especiais que mostravam ele num, entre aspas, caminhar, né? E ele acabou passando para o outro lado aos 52 anos. Em 1985, o gênio do cinema, diretor Orson Welles, saía de cena. Ele protagonizou aquele famoso Guerra dos Mundos, né? Que acabou ganhando, inclusive, uma versão da difusora AM 680 aqui. Houve uma versão nossa nesse local. Estamos começando mais um Bom Dia Difusora e observando as cenas do mundo. As imagens do mundo são apenas aquelas de morte, de ataques, e não vai cessar. Israel já disse que eles estão apenas começando o bombardeio. A faixa de Gaza, né, nesse momento, como eu digo, existem interesses, além de querer a paz, existem outros interesses, né, tanto dos Estados Unidos, da Rússia, da China, do próprio Irã. O mundo, repito mais uma vez, nós acionamos mais uma vez o relógio do fim do mundo. E vou torcer para que no meio dessa confusão toda surja uma voz que clame pela paz. Nesse momento não temos. As histórias tristes são tantas. Eu recebia nessa madrugada, eu já tinha visto na TV, um casal que estava com filhos gêmeos e eles estavam tentando se abrigar, conseguiram colocar a criança no abrigo e saíram para lá para tentar lutar contra, né, mãos vazias, contra armas letais do Hamas. Os dois foram mortos e os gêmeos ficaram cerca de 12 a 14 horas sem ninguém por perto até que foram encontrados. Essa é apenas uma história das milhares de histórias que estão acontecendo num conflito que não vai parar. São milhares de mísseis que são disparados, milhares. Cada míssil deles, gente, custa uma grana. Nesse momento, agora ainda, nesse exato momento, pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo, 1 bilhão, talvez eu esteja errando um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais, estão começando o seu dia procurando
comida em alguma vasilha dessas, colocadas por restaurantes, jogadas fora, no lixo. Eles estão procurando alimento no lixo. Eles começam o dia com absoluta falta de alimento e vão chegar ao final do dia com falta de alimento. Eu me lembro que quando na Terra nós éramos mais ou menos 5 bilhões de pessoas, os especialistas, né, do capital, do capitalismo, eles diziam que o capitalismo só conseguia alimentar 2 bilhões de pessoas. Eu estou falando quando nós éramos 5. Então, eles diziam que dali para frente ia ficar complicado, porque só dava para cuidar de 2 bilhões e os outros 3 bilhões de pessoas. Hoje nós temos dificuldades. Nesse momento, o mundo, se vocês observarem, nós temos aqui mesmo no país, o planeta está passando por dores. O planeta está passando por dores. E essas dores vão com diferenças climáticas que estão de um lado para o outro. Acabei de conversar com a minha sobrinha Carol, que está lá na Itália, e ela disse: tio, em 2015, a nossa temperatura aqui era -8 até -9 graus de temperatura. E nós agora estamos com calor imenso, num período já de outono, que não era mais para estar esse calor. Então, o mundo passa por transformações. No Brasil, que é um continente, nós vemos os extremos, as cachoeiras lá, né? Aquele local de visitação, que me foge agora o nome, é de Iguaçu, é lá, Nova Iguaçu. Uma água em quantidade absurda. Mas em outro lado, na Amazônia, seca, absurda. Onde os barcos passavam, agora seca. As pessoas estão passando, caminhando por aqueles rios. Até porque eles vivem em função disso, eles ficam em canoas. O transporte ali é canoa, mas agora não tem mais as canoas, as casas flutuantes estão lá, no meio da seca. É preciso que nós olhemos, e a gente tem o prazer de ter um monte de crianças aqui, elas nos agraciam com suas falas boas, com essas falas de anjo que eu digo, essas crianças, para que elas possam mudar o futuro, porque nós, os adultos de muitas gerações, nós nos perdemos, nós não perdoamos, nós não temos a nossa capacidade, perdemos a nossa capacidade de amar, de perdoar. Nós só queremos o ódio. Parece que já nascemos com um ódio já como se fosse já plantado dentro do coração. Nós estamos agora no Brasil, recentemente nós ficamos, chute na canela, soco no estômago, pessoas disparando armas sobre os outros, porque nós ficamos dizendo: não, eu sou amarelo, não, porque eu sou verde, não, porque eu sou furta-cor, não, porque eu sou... Então, nós nos perdemos. Existe uma música que eu coloco aqui de vez em quando e que eu vou procurar de novo para colocar. Alguns poderão me chamar de chato, ou talvez, como dizia John, podem me chamar de sonhador, né? Porque eu estou tentando segurar míssel com poesia, mas não é. Vozes têm que surgir, sabe? Vozes precisam surgir para que nós possamos tentar reverter, sabe-se lá quando, essa loucura que acontece nesse momento. Então, eu vou parar de falar e deixar que a música fale por mim. Esses garotos fizeram essa música ali no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80. E o nome é Relatório. Por favor, atentem para isso, ouçam a letra dessa música. É como se o grande chefe, o nosso Criador, mandasse alguém aqui para ver lá como é que está a Terra, onde a gente criou aquele tipo de seres, como é que eles estão? E o homem volta com relatório para contar para o grande chefe o que aconteceu exatamente, né? Eu vou voltar aqui o início da música, tá? Ok. Ouçam, por favor. Um bom dia. A gente ainda tem tempo de mudar essa história. Vidas revestidas de prazer, a humanidade foi. Bom dia para você. Pensemos sobre isso. O cometa
posso parecer um louco, um babaca, sabe, mas a gente precisa. Eu sei que não dá para enfrentar míssil com poesia, mas a palavra talvez possa nos salvar, possa estimular sentimentos nas pessoas. Nós ainda temos tempo.